Transtorno de personalidade narcisista. Olá pessoal, hoje eu estou passando aqui mais uma vez para falar do transtorno de personalidade narcisista. Eu acredito que informação nunca é demais e ainda vejo algumas pessoas assim com a distorção a respeito do transtorno. E quando eu coloco um vídeo, algumas pessoas me procuram no direct ou me procuram no WhatsApp para alguns maiores esclarecimentos. Então, eu vou falar mais um pouquinho aqui, né, apesar de já ter feito live, eu vou falar mais um pouquinho aqui do transtorno de personalidade narcisista. Como eu havia falado na live, eu sempre posto alguma coisa sobre os transtornos de personalidade. O transtorno de personalidade é irreversível, não é algo que tem cura, né? Então, assim, muitas pessoas têm um conhecimento muito vago do narcisismo, que é aquela pessoa que é muito vaidosa, né? Que é extremamente vaidosa. E não é só isso. Alguns narcisistas não vão ter nem tanta vaidade, né? Vai ter vaidade em relação ao ego, né? Que é uma mania de grandiosidade, de superioridade que ele tem. Ele sempre vai se colocar no nível superior às outras pessoas, né? No sentimento de grandiosidade. O narcisista também, ele tem uma necessidade muito de chamar atenção. Tanto o histriônico, que eu já falei aí também, que é um transtorno de personalidade, como o narcisista, ele tem uma necessidade de chamar atenção. E quando ele não é o foco, quando ele não centraliza a atenção nele, ele se sente mal, ele não gosta, ele fica desestabilizado, né, a ponto de ser muitas vezes hostil, né, com a pessoa que tira a atenção dele. Uma das características do narcisista é que ele não tem empatia nenhuma. Ele não tem essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro. Porque o narcisista, ele é extremamente egocêntrico. É tudo em torno dele. É tudo sobre ele. E por que isso? Vocês me perguntam. Porque o narcisista, o termo narcisista vem do desenvolvimento psicossexual criado por Freud, que é a fase que todos nós passamos, que são os primeiros meses de vida, que é a fase oral, que é a narcisista, né? E Reich vai falar dos traços de personalidade narcisista. É que o narcisista, ele tem toda uma atenção para ele, que é o bebezinho, né? Ele tem toda uma atenção, por isso que ele chora quando tá com fome, quando ele sente dor, porque ele não sabe falar, óbvio, mas a criança, inconscientemente, ela interpreta que o mundo está ao redor dele. Por isso que os pediatras, os psicólogos falam que a criança ela tem que ter os horários para tomar banho, os horários para dormir, para ela ir percebendo, tendo consciência que o mundo não está em torno dela, né? Mas o narcisista, nós já estamos falando de pessoas aí que tem um transtorno que já passou pela adolescência e estão na fase adulta, né? Porque o diagnóstico é feito no final da adolescência e início da vida adulta. Então, assim, apesar do sentimento de grandiosidade, né, o narcisista, ele é muito inseguro. Então, assim, ele é inseguro e por isso que ele não gosta, né, devido à formação desse falso eu, né, desse ego, dessa estrutura egóica, ele tem esse sentimento de insegurança. Porque vai ter a ver com a ferida emocional da rejeição e do abandono lá na infância, né? O narcisista, ele é altamente persuasivo, manipulador e ele faz qualquer coisa para conseguir coisas relacionadas a ele. Como ele é muito egocêntrico, ele tem um poder muito grande de persuasão e de manipulação. Então, ele manipula as pessoas para ter. No relacionamento, um exemplo da manipulação ele quer conseguir algo, algum benefício, por exemplo, violência patrimonial, ficar com os bens, né, do companheiro. Então ele manipula para ficar com um cartão, que a pessoa recebe muitas vezes o salário e outras coisas. Ele tem uma lábia, né, um papo muito bom, tanto que os narcisistas, eles sempre ocupam cargos de presidência, de direção, políticos, líderes religiosos, né?
Uma outra característica também da manipulação dele é também para depreciar a pessoa, para diminuir, né? Ele usa muito a manipulação, poder de persuasão e de manipulação. Uma outra característica do narcisista é a vitimização. Ele se torna vítima das situações. Ele faz as coisas, né, ilícitas, práticas ilícitas, coisas erradas, coisas imorais, e ele passa a ser vítima, ele se vitimiza, ele se queixa o tempo todo, né? Ele responsabiliza as pessoas pelas coisas que ele faz de errado, né? Então ele transfere essa culpa e muitas vezes a vítima ela se torna culpada, né? Ele distorce a situação e muitas vezes a pessoa que está naquela relação ela se sente de fato culpada por uma traição, por um golpe que ela recebeu de um narcisista. E uma outra característica é a sensibilidade à crítica. Ele não tolera a crítica. Se você quer desmascarar um narcisista, faça uma crítica que ele se desestrutura, que ele se desestabiliza totalmente. Então, assim, a relação com o narcisista é muito tóxica, né? A maioria das relações são abusivas, né? Uma outra característica do narcisista é a mentira. Ele mente muito, mente por pequenas coisas, de pequenas coisas, as coisas grandiosas. Então, assim, gente, por que eu falo sempre do narcisista aqui no @psielane 2022? Porque existe um número muito grande, né, de diagnósticos, segundo a Organização Mundial de Saúde, e muitas pessoas sofrem, né, filhos de pais e mães narcisistas e pessoas que se relacionam com narcisistas. Então, até o próximo vídeo e até lá!